Olá, adoradores! Chegamos ao último capítulo do livro 2 de Salmos. Quanto aprendizado, quantas palavras abençoadas nestes cânticos, não é mesmo? O título do nosso salmo de hoje é simplesmente Salmo de Salomão. Esse título nos traz três possibilidades. A primeira é que em quase todos os salmos que fazem referência a um autor, é possível traduzir do hebraico como, por exemplo, um salmo a Salomão, pois alguns o consideram como sendo um salmo de Davi para e sobre seu filho Salomão, sendo também um salmo profético sobre o Messias. A segunda possibilidade é que Salomão tenha compilado o livro 2 dos Salmos, do Salmo 42 ao 71, e composto este salmo, Salmo 72, com uma conclusão do livro 2, que contém a maioria dos salmos de Davi. É uma conclusão pertinente porque este Salmo 72 não se concentra em Davi, mas sim no Messias, o filho de Davi e rei dos reis. A terceira possibilidade é aceitar que este salmo é um salmo de Salomão, com o entendimento do que o último versículo, que menciona o nome de Davi, se refere à conclusão da coleção do livro 2, separando-o assim do livro 3, que tem a maioria dos salmos de Asaf. O Novo Testamento não cita em nenhum lugar o Salmo 72 como sendo uma referência a Jesus, mas sem dúvida descreve os elementos que constituirão o seu reino prometido quando ele voltar. Salomão começou sua oração em forma de cântico, pedindo a Deus que o abençoasse como monarca de Israel para que ele fizesse julgamentos sábios e justos. Na Bíblia, às vezes as montanhas representam governos humanos, e Salomão pode ter pretendido esta alusão, tendo em mente um governo nacional que abençoasse o povo, representado pelas montanhas, e um governo local que governasse com retidão, representado pelas pequenas colinas. Este governo compassivo realizaria pelo menos três grandes feitos. Traria justiça aos pobres, que muitas vezes eram desprezados, salvaria os filhos dos necessitados, isto é, resgataria os mais vulneráveis da sociedade e despedaçaria o opressor, ou seja, manteria o povo livre da dominação externa e da corrupção interna. Nos versículos 5 a 7, temos a resposta da oração feita nos versículos 1 a 4, significando que tanto o rei como o povo de Israel temeriam ao Senhor para sempre, por todas as gerações. Note que à medida que o salmista faz suas petições, elas se transformam em profecias, pois são desejos moldados em promessas e carregam em sua própria seriedade o penhor da sua realização. A presença de Deus estaria com seu povo de forma tão ampla, tão sólida e tão boa quanto as chuvas que regam a terra. É interessante como as Escrituras conectam com frequência as ideias de um governo justo e abençoado com a ecologia e a produção da terra. O Salmo como um todo mostra que o que chamamos de reino moral e reino da natureza formam um todo indivisível para os israelitas. Uma comunidade que vive de acordo com a retidão desfruta não apenas da harmonia interna, mas também da prosperidade no campo e no rebanho. A justiça é o fertilizante das terras. À medida que Deus enviar uma bênção tão rica, seu povo florescerá e haverá uma abundância de paz, a Shalom, que durará até que a lua não exista mais, ou seja, além da compreensão humana. Os versículos 8 a 11 falam de um rei e um reinado maior. Salomão elevou sua visão acima do desejo de que seu próprio reinado fosse abençoado em direção à antecipação do reinado do filho maior de Davi, Jesus Cristo, o Messias. Este rei teria um domínio muito maior que o reinado de Salomão, alcançando até os confins da terra, o que não aconteceu nos reinados de Davi e de Salomão. Seus inimigos lamberiam o pó, isto é, seriam abatidos de uma forma associada à maldição proferida sobre a serpente lá no Éden.
Todos os reis se prostrarão diante dele, todas as nações o servirão, mesmo aquelas de lugares e ilhas mais distantes. O Messias libertaria os necessitados, os pobres, os desamparados e também aqueles que fossem vítimas de opressão e violência. Todos estariam debaixo dos cuidados especiais do grande rei de Sião, que considera a vida deles muito preciosa. O termo hebraico redimir, usado no versículo 14, é Goel, que significa parente remidor, que aparece na história de Ruth e Boaz. O Messias viria para remir seus súditos do engano e da violência. Por mais abençoado que tenha sido o reinado de Salomão, não correspondeu plenamente a todas essas atitudes. Inclusive, após sua morte, o povo reclamou com seu filho Roboão sobre como seu pai oprimia o povo. A aliança de Deus com seu povo garantia prosperidade política, econômica, espiritual e comercial. Além disso, em cumprimento à promessa feita a Abraão, Deus abençoaria todas as nações através do povo de Israel, enviando Jesus Cristo, o Messias. Note que, inspirado pelo Espírito Santo, Salomão escreveu coisas sobre o Messias, o rei, que certamente estavam muito além da sua compreensão. Ele não imaginava quão maravilhoso era cantar sobre o Rei dos Reis, que daria sua vida como sacrifício pelos pecados da humanidade e que depois de 3 dias no túmulo, todos o veriam vivo novamente e diriam: ele ressuscitou e vive para sempre. Para nós, o cântico deste salmo é uma profecia de esperança. Os versículos 18 e 19 constituem a conclusão do livro 2 de Salmos. Sem dúvida, é uma conclusão apropriada, pois ressalta a glória do Senhor. O reino de Salomão teve sua parcela de glória, mas foi passageira. Mas quando Jesus reinar sobre a terra, a glória de Deus será revelada como nunca antes. E o versículo 20 registra o fim das orações de Davi, já que Salmos não é apenas um livro de canções, mas também de orações que expressam os sentimentos mais profundos dos salmistas. Acredita-se que esse último versículo seja um pós-escrito de Salomão na coleção de salmos reunidos no livro 2, como um ponto de marcação para a divisão dos salmos dos livros 2 e 3. É notável que este salmo exalta tanto o Rei dos Reis que Salomão apropriadamente não se referiu a Davi com qualquer título real, embora fosse totalmente merecido. Aqui, Davi é simplesmente chamado de filho de Jessé, um simples, mas respeitado fazendeiro de Belém. E assim nós encerramos o livro 2 de Salmos. Se Deus permitir, eu volto com vocês no dia 21 de janeiro para continuarmos nossa série de 150 dias de louvor e adoração no livro de Salmos. Dessa vez com o livro 3, que abrange os Salmos 73 a 89. Nós iremos conhecer o estilo de outros salmistas e aprender lições preciosas com eles também. Eu espero você no dia 21 de janeiro, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.